Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a Copa do Mundo. Tivemos hoje o jogo entre Suíça e Camarões e a Suíça com um gol de Embolo, que o jogador nascido em Camarões, né, nem comemorou o gol, tá até aí a foto dele na thumbnail, né, só levantou os braços ali em sinal de respeito à sua pátria-mãe. O fato é que ele fez o gol da vitória da Suíça por 1-0. Um jogo que foi até divertido em alguns momentos, né? Não foi assim tão ruim quanto algumas partidas que a gente teve anteriormente nessa Copa, né? Aquele jogo horroroso entre Dinamarca e Tunísia, que foi péssimo de se ver. Ontem a gente também teve alguns jogos bem complicados de assistir, mas esse jogo aí foi bem interessante em alguns momentos. O final do jogo foi bem chatinho, mas fato é que a gente teve uma partida em que a Suíça foi melhor, né? O primeiro tempo, acho que Camarões entendeu melhor a partida, né? O jogo de contra-ataque funcionou bem, né? Camarões estava usando assim a velocidade dos seus jogadores para machucar a Suíça, e a Suíça não se sente tão confortável propondo tanto jogo, né? Tendo que ditar o ritmo, né? A Suíça gosta também desse jogo de transição, tem jogadores que gostam também do contra-ataque, e a questão é, a Suíça estaria confortável nessa partida marcando um gol, e foi isso que aconteceu. Numa jogada em que a defesa de Camarões foi uma bagunça completa, a Suíça conseguiu trocar bons passes e o Embolo cara a cara com o Naná conseguiu abrir o placar 1-0. E aí daí pra frente Camarões se perdeu completamente no jogo. Teve alguns lances de perigo, mas eles pararam no excepcional Jan Sommer, né, o goleiro da Suíça, que era até dúvida para a Copa. Muita gente não sabe se ele está 100% fisicamente. Eu acredito pelo jogo de hoje que ele tá, né, catou bem, né, fez boas defesas na partida, parou duas vezes o Eric Choupo-Moting, né, que teve boas chances de marcar o gol e ele fez ótimas defesas. Então assim, o Jan Sommer é o grande jogador dessa seleção suíça. A Suíça tem outros jogadores interessantes, tem o Okafor, tem o Shaqiri, tem o Xhaka, tem bons jogadores da Suíça, mas o grande destaque, o grande catalisador dessa seleção, se podemos dizer, é o Jan Sommer, porque ele é o cara que, poxa, ele tirou a França da Eurocopa com várias defesas importantes. Não, o jogo foi 3-3, mas na disputa de pênaltis ele foi fundamental. Contra a Espanha, nas quartas de final, o cara foi o terror dos atacantes da Espanha, só que na disputa de pênaltis a Espanha levou a melhor. Por pouco ele não eliminou a Espanha com as defesas extraordinárias que ele teve, né? Então assim, o Jan Sommer é um goleiro muito fora da curva, é um world class, é um goleiro de primeira prateleira e é um cara que pode atazanar muito a vida do Brasil. E a Suíça deve jogar diferente contra o Brasil, né? Hoje eles tiveram meio que a obrigação um pouco mais de propor as ideias, né? Porque Camarões esperou no contra-ataque, é o jogo que Camarões vai fazer, e no final das contas jogaram um pouco mais desconfortáveis. Não à toa, depois que eles fazem o primeiro gol, a Suíça espera mais Camarões e joga melhor. A Suíça teve boas chances ali para ampliar o placar, só que o Onana, que também é um ótimo goleiro, conseguiu ali fazer ótimas defesas e impediu que a Suíça abrisse mais o placar. E é um resultado assim para a Suíça positivo, porque são 3 pontos, joga pressão para as outras duas seleções. E assim, o Brasil meio que fica com a obrigação de ganhar, né, da Sérvia, porque vamos supor o cenário, né? A Sérvia, por exemplo, empata com o Brasil. Se a Suíça consegue um empate com a seleção brasileira também, ela fica numa situação muito confortável no grupo para quem sabe avançar, entende? Então assim, o Brasil ele tem meio que a obrigação de ganhar da Sérvia, porque se fosse um empate hoje, né, aí não importasse o resultado com a Sérvia, era só ganhar dos outros dois, né? E não é simples fazer gol no Sommer e nessa seleção suíça quando ela tá entrincheirada mais atrás. É o jogo que o Brasil normalmente tem mais dificuldade, seleções com blocos mais baixos, jogando mais em transição, e é uma seleção que gosta de usar os lados, e a gente tem nos lados laterais que não são lá nenhuma maravilha, Danilo, Alexandro, e ainda cogitando assim a possibilidade de que se um dos dois machuca, o Daniel Alves pode assumir a titularidade. Então a gente tem que lembrar, Daniel Alves com 39 anos de idade, que tá num time no México que tá lá quase na zona de rebaixamento. Sinceramente, é um cenário que, assim, gera ali aquele tipo de preocupação. Mas, obviamente, o Brasil tem muita qualidade, é um time que vem jogando muito bem, mas, de qualquer maneira, assim, a Copa do Mundo não é só organização tática, é também um jogo muito mental, e, assim, aquelas pancadas pequenas, né, de você não conseguir fazer o gol, né, de às vezes as coisas não estarem funcionando muito certo, elas machucam bastante, entende? Às vezes o componente mental importa mais que o tático em jogos como o da Copa do Mundo, de um jogo vale muita coisa, né? Camarões, a meu ver, é a seleção mais fraca do grupo. Acho que hoje ficou muito provado. Depois do que tomaram o gol, já não era um time organizado. Depois disso, o Onaná estava à frente de uns zagueiros em alguns lances. Ele tinha que dar um pouco de organização ali na saída de bola. E quando o goleiro tem que organizar a saída de bola, aí é um negócio complicado de gerenciar. Apesar de bons jogadores, como é o Anguissa, como o próprio Choupo-Moting, que está fazendo boa temporada, né? Camarões, ela está num contexto bem complicado aí nesse grupo. É a seleção que
porque, ao meu ver, mais assim, deve em questões técnicas e táticas. Por isso, eu acredito que para o Brasil é obrigação ganhar de Camarões, né? Suíça e Sérvia, acho que o buraco é um pouquinho mais embaixo, até pelo estilo de jogo e pelas peças que ele tem. Mas o Brasil, obviamente, tem uma seleção muito boa, tem ótimas peças. Eu sempre tento colocar os pés no chão. Eu podia ir no hype, ver como o Brasil está jogando bem, está numa grande sequência invicta, mas eu sempre tento manter os pés no chão, porque a gente tem que sempre respeitar os adversários, os bons jogadores que eles têm. A Sérvia hoje tem o Milinkovic-Savic, tem o Vlahovic, tem o Kostic, tem também o Mitrovic, que é um dos artilheiros da Premier League. Não é para subestimar essa seleção da Sérvia, não. Então, havia aí um grupo bem interessante que o Brasil pegou, no sentido de tem bons desafios, mas o Brasil é o melhor time e tem perfeitas condições de passar. É um bom teste para a gente ir para as oitavas de final, sem dúvida nenhuma. E é aquela questão, né? Não adianta chorar se o grupo é difícil ou fácil, porque para ganhar uma Copa do Mundo, uma hora você vai ter que ganhar dos times grandes, né? Uma hora você vai ter que pegar os peixes grandes cedo ou tarde. Se quiser ser campeão, tem que superá-los. Então, vamos ver. O fato é que a Suíça ganha esse jogo, boa vitória por 1-0, mostra que é um time que joga bem em transição, mas na hora de propor o jogo tem seus problemas. Porém, tem um goleiro extraordinário e isso faz a diferença ainda mais em jogos assim como esses de seleção. Vamos ver. Jogo Suíça e Sérvia tem tudo para ser bem interessante também. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.